Olá, olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live que a gente vai fazer para ter uma convidada especial falando um pouquinho sobre a experiência dela com a pesquisa, sobre como foi que ela descobriu, como que está sendo essa jornada, né? A gente sabe que não é algo que acaba, que a gente simplesmente faz uma vez, não, é todo um desenvolvimento, uma evolução. E hoje, em especial, a gente vai receber a Marisa, que é uma aluna minha do treinamento de escrita científica e que vai contar como que foi para ela, então. Ela vai responder todas as perguntas que eu vou fazer e vocês vão perceber, como sempre, que a pesquisa e a escrita é para todo mundo, certo? Todo mundo pode escrever e pode pesquisar se quiser se dedicar, se estiver disposto a fazer o que tem que ser feito. Então, eu vou receber aqui a Marisa, vou aceitar ela, que eu já vi que ela mandou a solicitação. E se houver alguma dúvida, chat, que eu tô sempre cuidando aqui, vou respondendo dentro daquilo que vocês me colocarem, a gente vai conversando sobre o que for necessário. Oi, Marisa! Oi, tudo Ela, bem? ela tá aí fazendo um suspense, né, para não aparecer Ou direto. não, gente. Sabe o que aconteceu? Nem conto pra vocês. O fone caiu e eu não achava. Como tá bonita, Marisa! Que linda que tu tá! Nem aos seus pés, né, prof? Ah, tá bom. Marisa, Esse olhão. eu vou chegar já te perguntando direto, tá? A Ok. pergunta de 1 milhão. Tu conseguiu escrever um trabalho científico em até 4 semanas? Sim, sim, sim. Conseguiu, né? Marisa, muito obrigada. Primeiro, né, nem falei isso. Obrigada por dar o teu tempo. Eu sei que tu tem uma vida super corrida, faz muita coisa e tu conseguiu reservar um tempinho aqui para vir falar um pouquinho da tua experiência. É importante mostrar para as pessoas que todo mundo consegue, gente de qualquer semestre, não importa o que tu tá fazendo, tu consegue escrever. Então, muito obrigada, Marisa. Eu quero que tu te presente. Me conta, além do teu nome, né? Qual que é o teu semestre, aonde tu estuda e aonde que tu mora? Então, meu nome é Marisa, né? Marisa Eustáquio. Eu tô no quarto semestre, né, do curso de Direito. Eu moro em Altamira, no Pará, é bem distante daí. Tanto é que aqui é um sol para cada pessoa e vocês estão aí tudo embrulhadinho, né? Cobertor aqui. Então, aqui está tudo derretendo, mas assim, foi uma oportunidade assim bem bacana, mesmo assim, estando longe, né, do centro, né, de onde tudo se acontece. Aqui a gente está aqui no interior, no norte, mas mesmo assim eu tive a mesma oportunidade que muitos têm. Então, é muito bom, né? Hoje, essa questão da internet, a questão da tecnologia faz isso. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. É só correr atrás para conseguir, né, alcançar as mesmas coisas. Perfeito, Marisa. Tu sabe que eu tenho muitos alunos de Altamira no Pará. É o meu QG. Tenho muita gente de Altamira. Agora o Arion entrou, ele é de Belém. Então, assim, o Pará, eu até comecei a ouvir o Calypso para aprender alguma coisa, entendeu? Mas não sei se o Calypso é isso aí mesmo, entendeu? Tô ali. Tava dançando Eu lá. sei. Eu tava ouvindo o Calypso, porque tem tanto aluno do Pará que eu quero entender mais ou menos, né, como é que funciona, como é que é a cultura. Mas eu vou aprender com você. De qualquer forma, Marisa, por que que tu resolveu, o que que foi que te interessou e tu resolveu ir atrás de escrita científica? Por que motivo que tu resolveu, sabe? O que que foi que te fez pensar em aprender a escrever? O que que te chamou a atenção nisso? Então, eu já sou formada, né, eu sou professora de matemática, eu sou licenciada e dou aula já há 18 anos. Então, quando eu comecei o curso de Direito, eu pensei, eu não vou, né, entrar em um outro curso e deixar tudo isso que eu vivi, o que eu vivo para trás. Então, eu pensei, eu quero fazer um mestrado na área do Direito para depois conseguir fazer um concurso e ser professora universitária. Então, a partir daí, eu comecei a buscar como é que escreve, porque eu sei que o mestrado é uma coisa muito complexa e você tem que se preparar para fazer. Então, eu comecei a pesquisar onde é que tinha curso de escrita, porque, assim, apesar de eu já ter uma graduação, quando eu fiz a primeira, eu era muito nova. Então, eu acho que eu não prestei atenção, né, de quanto ela era importante. E agora, assim, depois que eu vi que eu tinha um local para chegar, eu comecei a buscar os caminhos que eu tinha que fazer para chegar nesse local, que é o mestrado.
Então, o primeiro passo é a escrita, é fazer toda essa construção de currículo. Então, eu encontrei o seu curso, fiz, né, o treinamento da escrita científica, participei de um desafio que foi muito bom, e é para isso que eu busquei, né, a escrita científica. Certo. E tu já tinha feito uma graduação antes? Tu já tinha escrito trabalho científico? Tu já sabia como que era? Não, só o TCC, e eu, sinceramente, eu nem sei como eu consegui escrever. A gente tem, né, hoje não, nessa faculdade nós não temos a disciplina de metodologia, mas eu lembro que eu tive, na matemática eu tive a disciplina de metodologia, fiz esse TCC, mas assim, o mundo da escrita científica, ele é muito mais do que aquilo que a gente aprende, né? É muito grande, né? E você pode cair aqui nesse mundo e você pode ir para diversas partes nele. Perfeito. E quando tu começou a se interessar por esse mundo, tu tinha algum medo, assim, de não conseguir, ou algum receio? Qual que era, tu acha, assim, aquele que te impedia, talvez, ou que te atrapalhava? E como foi quando tu entrou para esse mundo, quando tu fez o treinamento, quando tu começou a entender o que que era? Como que foi esse processo? Tu tinha alguma coisa que te atrapalhava, que tu foi, com o tempo, percebendo que não era bem assim? O que que tu percebeu da pesquisa que tu achava que era, que não era bem assim também? Primeiro eu tinha dúvidas, né, na questão material mesmo, na questão metodológica. Então eu confundia muito justificativa com introdução, e aí eu fazia tudo errado, né? Embora assim, quando você pega um trabalho, eu acho muito bacana isso depois que a gente aprende. A gente primeiro, eu, por exemplo, eu fazia primeiro a introdução, tudo errado, né? Que na verdade você vai fazer depois. E então eu fazia do meu jeito, eu fazia os trabalhos, mas era assim, eu tinha muita dúvida, não. Como é que faz aqui, o que eu tenho que colocar aqui, onde é que eu tenho que colocar aquilo outro. Então depois que eu fiz o curso, essa questão metodológica, essa questão do trabalho mesmo em si, nossa, clareou tudo. E eu até hoje eu presto, né, para minhas colegas eu tiro dúvidas, a gente se ajuda. Então, a escrita, para mim, era assim, ela tinha muitas dúvidas na minha cabeça. Depois que eu fiz o curso, já clareou, e hoje eu já consigo ver com mais clareza tudo que eu tenho que fazer. A dificuldade que eu tinha em escrita científica era o medo, né? O medo, o que eu posso colocar, o que eu não posso, né? E como é que depois eu fui percebendo essa construção da escrita científica, né? Que você vai buscar material, que você junta as ideias, você costura, você faz esse desenhado da escrita. E quando hoje eu pego, né? Quando eu começo a fazer o fichamento e eu já tenho ideia do que eu vou escrever, é muito gostoso, né? Quando você faz desde o comecinho, você faz um trabalho pronto. E você vê que foi você que fez, né? Que você não fez o Ctrl+C, Ctrl+V da internet e colocou lá. Você tinha um objetivo, você construiu, você colocou ele ali redondinho, pronto, com as suas mãos, com os seus pensamentos e com tudo que tem que ser feito dentro de uma escrita científica. Legal, Marisa. E me diz uma coisa, tu tem um tema que tu gosta muito de escrever, né? Como que foi para ti escolher esse tema? E outra coisa bem interessante, tu tinha dúvida sobre o teu tema ser ou não ser importante. Tu me falou isso, né? Como é que foi essa situação para ti? Tu tinha um tema que tu queria, mas tu tinha medo, e aí com o tempo, o que que tu foi sentindo? Assim, quando a gente estava no segundo semestre, a gente fez um projeto para a faculdade, e aí esse projeto, de repente, assim, me deu ideia, vamos ver como é que fica essa questão de, será que eu posso pegar o direito e levar ele para a escola? A partir disso, né, dessa ideia para fazer o projeto, eu comecei a procurar referencial teórico para fazer o projeto. E aí eu encontrei em diversas partes do Brasil alguns projetos que tinham a mesma ideia minha. E aí eu comecei, né, a pensar nesse projeto, né, nesse tema. E o meu tema, que eu gosto muito, é o direito nas escolas. E uma vez, antes do curso, eu até entrei em contato com o Prof. Fran,
E eu achava assim que ninguém pesquisava sobre isso. Eu achava que não tinha literatura para isso. Eu achava que não tinha livro. Eu não sabia onde encontrar. Eu tinha um tema, mas eu achava que era só eu que pensava nisso e eu não teria como ir em frente. Então, depois que eu comecei a pesquisar, comecei a seguir as orientações da professora, como é que eu tinha que ir, pelos os caminhos que eu tinha que ir para encontrar, nossa, eu comecei a ver assim uma imensidão. Comecei a ver artigos, comecei a ver teses de mestrado, eu comecei a ver que eu poderia encaixar esse tema na nossa Constituição, e criou um mundo, né? E ela sabe que esse tema, ó, eu escrevo, a gente já está no segundo artigo escrevendo sobre ele, tem muita coisa para escrever, porque é um tema que une justamente esses dois mundos meus, né? O tema direito nas escolas une o direito que eu estou fazendo, que é a faculdade que eu estou fazendo, com todo esse mundo que eu tenho desde da minha primeira formação. Perfeito, tu fez o que a gente tem que fazer, é pegar o direito e juntar com coisas que a gente ama, porque daí a pesquisa ela é algo que faz a gente ser feliz, né? A gente gosta de estudar, gosta de Sentido. aprender. Isso. Não é só ler umas coisas que tu é obrigado, né? Não. Aliás, isso é uma coisa que é interessante, né, Marisa? Não sei se tu concorda comigo, mas a pesquisa é a gente que escolhe o tema. Então, tu não tá ali obrigado, que nem às vezes a gente tá aí, né? Ai, tributário, meu Deus, não, eu tenho que estudar. Mas aqui na pesquisa é o teu momento que tu vai pesquisar aquilo que tu quer. Isso é muito bom, né? Porque apesar do trabalho que a gente tem, que tem trabalho, né? Apesar disso, tu tá ali porque tu quer. Então é uma liberdade, de certa forma. Tu acha que é assim também? Tu vê isso? Eu vejo que quando a gente, para escrever, para ser pesquisador, você tem que pesquisar o que você goste. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Não adianta você querer ser um pesquisador, eu vou pesquisar um outro tema que não seja esse, né? Que é um propósito que eu tenho. Eu acho que não vai ser interessante. Embora eu descubro que dentro, né, desse trabalho de escrita, você começa a ver outros temas que também se encaixam com o seu, né? Você, por exemplo, nas apresentações, você vê ideias que você pode encaixar com o seu tema. Então, é assim mesmo, a gente tem que escrever um tema que a gente tenha significado para a gente, porque afinal de contas, tu está escrevendo. Né, quando eu creio assim que um autor, quando vai escrever o livro, ele vai escrever um livro que ele se sinta feliz em escrever, se realize para escrever. A mesma coisa, né, o pesquisador ele tem que pesquisar aquilo que faz sentido para ele, o propósito de vida dele, por aquilo que ele acredita. Perfeito, Marisa. E tu acha, Marisa, que o fato de tu estar mais avançada na faculdade, de tu já, tu já ter tido uma faculdade, isso te ajudou na escrita? Tu acredita que, por exemplo, alguém que não tenha tido toda a tua experiência vai ter mais dificuldades do que tu? O que que tu percebe até dos colegas que tu conhece? Assim, o pessoal do início da faculdade, dá conta? Será? Claro, é claro que dá. Mesmo porque na nossa turma que a gente fez agora da escrita científica, apesar de eu ter a experiência de vida, a experiência de uma graduação, os meninos são muito rápidos. Eu tive que fazer isso para acompanhar eles. Nessa juventude, ela é muito rápida, ela pensa muito rápido, ela aprende muito rápido. E se ela for bem orientada, né, se for despertada, porque a questão da escrita também tem que ser despertada nos jovens, porque muitos não sabem a importância, ainda não sabem o que querem. Se não sabe o que quer, venha, faz, porque vai te servir de qualquer jeito. Se você quer uma carreira de magistratura, vai servir. Se você quer uma carreira de acadêmica, vai servir ainda mais. Mas, assim, a juventude, seja no primeiro período, no segundo, no terceiro, é algo assim que vai só agregar. Né? A escrita científica só vai agregar para todos. Fico muito feliz de ouvir falar isso, porque é o que eu acredito, né? Eu tô sempre tentando ver se é isso mesmo. Eu quero ver mais gente feliz e aprendendo e crescendo. E Marisa, me diz uma coisa. Como que foi pra ti? Porque tu trabalha, tu tem família, tu tem faculdade, tu tem muita coisa. Como que foi que tu deu conta de lidar com tudo isso, de segurar todas essas coisas
para conseguir escrever e para escrever em tão pouco tempo? Porque um mês, para quem nunca escreveu, parece pouco tempo. Como é que tu fez para te organizar, para dar conta de tudo isso? Foi muito difícil? Será que as pessoas conseguem fazer também? Assim, eu sou muito metódica, né? E eu sou muito dedicada a tudo que eu faço. Como eu sou metódica, eu delimito tempo para tudo, né? Tempo para tudo. É o tempo que eu tenho para escrever para escrita, é o tempo que eu tenho para investir em projeto que eu tenho, família, escola. Então, realmente é muita coisa. Só que assim, como no teu programa tem um calendário, tem um cronograma a seguir, por exemplo, se hoje deu algum problema, nada é perfeito, né? Dá um problema, você hoje não conseguiu escrever uma linha. Mas como você tem o programa, você tem que saber que amanhã você vai ter que fazer o dobro, né? Então, você tem um programa a seguir. Então, é dedicação, né? Embora seja coisas que a gente faz porque gosta, porque está se sentindo bem, também que tem que ter a nossa parte, que é a questão do compromisso, comprometimento, dedicação. Mas é assim, foi o primeiro, né, o meu primeiro artigo, graças a Deus foi aprovado. Mas assim, a gente escreveu assim, era para entregar dia 7. Pá, dia 7 eu entreguei. Certinho, né? Foi um mês assim, certinho. E aí, quando você vê, agora a gente já está escrevendo o segundo, quando você vê o seu material que você fez, é o seu filho, né? É o filho da gente. Se aprovado, a gente fica muito feliz. E aí dá vontade de escrever outros e já partir para outra problemática, você fica meio psicopática pensando na problemática. E é isso, dá super certo. Mas, Marisa, mesmo assim, escrevendo em 30 dias, assim, a pessoa precisa de muitas horas por dia ou são tarefas que dá para ir levando e fazendo assim com uma certa tranquilidade? Ou não? Se eu não fizer só aquilo, eu não vou conseguir. Como é que foi assim nesse sentido? Tem que ter essa disciplina, né? Tem que se dedicar. Eu creio que se você dedicar pelo menos uma hora concentrada em frente ao computador, né, do seu dia, ou para fichar, ou para você produzir um capítulo, se você fizer, né, com concentração ali uma hora, mais ou menos, né, vai do raciocínio e pensamento e ritmo de cada um, dá sim, não precisa. Eu tenho que reservar um dia todo, uma tarde toda. Não, porque a gente vai produzindo na cabeça da gente. Quando a gente senta, né, para produzir, depois que a gente começa a escrever, durante o dia ou um tempinho, você está pensando naquilo. Então, na hora que você senta para escrever, tu já sabe, vou puxar aquilo que eu fichei, vou fazer aquilo, já joga e já começa. E Marisa, tu já está escrevendo o segundo. Tu acha que com o tempo a gente vai ganhando mais jeito, assim, vai ficando mais, entre aspas, mais fácil, ou a gente já sabe mais ou menos? Tu acha que o caminho a gente vai amadurecendo e vai melhorando com o tempo? Claro, claro. Esse agora, por exemplo, esse trabalho que eu estou fazendo, tem 3 capítulos. Por exemplo, o capítulo 1, que eu já terminei, que foi levado para correção, eu fiz ele em 3 paradas que eu fiz, né? Fiz 3 paradas, assim, durante o meu dia, durante 3 dias, né? E consegui montar o meu primeiro capítulo. Então, a gente cria mais habilidade, né? A gente vê onde tem que encaixar, onde é que eu posso falar. Eu tinha muita dúvida, né? Como seguir, tem que ficar olhando o edital para ver a formatação. Então, assim, a gente cria mais habilidade, né? Embora seja o segundo trabalho que eu estou fazendo, mas em relação ao primeiro, está muito mais tranquilo. Você cria habilidade em fichamento, você cria habilidade na escrita. Como é que eu inicio essa frase? Como é que eu inicio a citação? Então, tudo isso a gente vai criando mais habilidade com o passar dos dias. Perfeito. Tu sabe que tu é professora, acho que tu vai entender o que eu vou falar agora. Eu vejo muita evolução dos alunos do primeiro texto que eles me enviam para o segundo. O primeiro eles me enviam, aí eu corrijo lá, caneteio mesmo, tal. No segundo, parece que outra pessoa escreveu, porque essa gurizada, e vocês todos, aprendem muito rápido, pega o jeito.
É mais pegar o jeitinho ali, parece que o segundo trabalho já tá. A segunda parte que me envia já tá muito melhor. E quando o trabalho fica pronto, ele fica pronto, pronto. Não tem que refazer, não é aquela correção árdua, né? Porque foi Sim. feito aos poucos. Então é muito legal. Vocês me mandam primeiro, normalmente eu caneteio bastante, aí já entra nos eixos. Quando o trabalho fica pronto, a última correção para mim é basicamente olhar o final, já tá tudo pronto. Isso é muito incrível. Mas Marisa, voltando àquele teu primeiro trabalho, tu escreveu em um mês e tu aprovou para um congresso internacional, né? Sim, Me foi, conta! gente, foi muito maravilhoso, né? Primeiro, a gente escreve, a gente envia, a gente tá ali, né? É, querendo muito, mas, ai meu Deus, é muita gente que escreveu, muita gente, é o primeiro. Ah, a gente começa a se consolar. Ah, não vou ficar triste, enfim, eu já escrevi, já mandei, já sei o caminho. Os próximos, né? Tudo bem. Gente, saiu a lista, né? Sai a bendita lista dos aprovados lá, né? Para expor o trabalho. Na hora cega tudo. A gente acha o nome de todo mundo. Passei a lista e voltei lista e achei. Gente do céu. Eu até comentei com a Prof. Fran que a gente chora por felicidade. São raras as vezes que a gente chora, né? Gente, eu chorei, né? Porque, como eu disse, o artigo é um filho que a gente teve, né? A gente tem carinho por cada palavrinha que a gente colocou lá. E mais, eu fiquei muito feliz porque alguém, além da prof, além de algumas pessoas que me conhecem, alguém se interessou pelo meu tema. Quer dizer, meu tema, ele não é bobo. Alguém se interessou. E, gente, e na apresentação, né, quando lá como é online, né, lá nos comentários, né, que a gente vê, muito interessante o seu tema. Aí você, poxa, meu tema realmente não é bobo. Ele tem força para existir. Então foi muito, muito bom, muito bom. Legal, é muito bom mesmo, né? Cada vez que a gente tem o nome aprovado é uma nova felicidade. Tu vai ter isso ainda muito. Mas Marisa, como que foi para ti a apresentação? Porque tu já é uma professora há muitos anos, já fala muito bem. Ficou alguma coisinha de ansiedade, assim, apesar de falar muito bem, apesar de ser ótima no que tu faz? Ai, só os meus ansiolíticos para dar conta. Ai, gente, eu acho que se a gente perder esse frio na barriga de falar, não apresentar um trabalho, um projeto, eu acho que nem vale a pena, né? Porque é muito, dá aquele frio de barriga assim, na barriga. Por quê? Porque não é o teu professor da faculdade que está ali, né? Não é a prof. Fran que a gente fala, que a gente conversa. Poxa, é gente de banco que você não sabe nem de onde é, mas são pessoas que estão ali qualificadas, doutores, né? Mestre, enfim. Deu sim, muito nervoso, né? Mas também, por outro lado, é os 10 minutos, no caso meu era 10 minutos, eu fechei em 8. É os 8 momentos de glória que você está ali para defender o seu trabalho. Então é uma mistura assim de nervoso, frio na barriga, alegria. É muito bom. É, eu também. Até hoje eu sinto assim um pouquinho de friozinho na barriga. Depois que começa a falar, libera aquele nervosismo, né? Isso vai embora. E me diz uma coisa, Marisa, tu acha que quando tu viu o teu trabalho aprovado, a palavra reconhecimento, tu sentiu o reconhecimento também de ter feito daquilo que tu passou lá dias fazendo, avaliaram e falaram que sim, estava bom o suficiente para apresentar um evento internacional? A questão do reconhecimento é tudo, né? Para a gente que fez aquele trabalho, é tudo. Ser reconhecida, o seu tema, a forma que você escreveu, a dedicação, porque também tudo tem seus ônus e bônus, né? A gente também tem final de semana que às vezes a gente tem sim, né? Tá ali, o evento tá ali, o prazo tá ali, eu esbarrei aqui num probleminha, eu tenho que compensar. Então tem sim. A questão do reconhecimento é tudo pra gente. E assim, Marisa, talvez essa pergunta seja um pouco repetitiva, mas eu quero te ouvir falar também. A gente tem que dar tempo, às vezes tu queria ficar com a tua família, ou que tu queria fazer alguma outra coisa, tu teve que ficar lá escrevendo, lendo, né, se esforçando. Vale a pena passar por tudo isso
e aí ter um trabalho aprovado, participar de um evento, tu sente que valeu ter feito, ter abrido ter deixado de fazer coisas que tu queria fazer? Vale, porque é uma coisa que eu quero fazer também, né? Então, escolhas. Ah, eu queria estar no clube, é bom? É, mas escrever também para mim é muito bom. Tem gente que diz que eu amo estudar, né? Eu amo estudar, eu adoro ficar aqui no quarto estudando. Então, é uma coisa que eu me sinto bem, né? Que eu sou feliz em estudar, em estar aqui lendo. E vale a pena, sim, vale a pena porque todo mundo tem algo, tem um interesse. Então, eu sei que isso que eu estou fazendo aqui, ele vai servir lá na frente, né? Ele vai servir para o meu mestrado, ele vai servir para me chegar onde eu quero. Então, todo mundo tem um objetivo. Então, eu sei que para alcançar o objetivo, eu tenho que fazer certas coisas. Eu tenho que deixar de estar com a minha família às vezes, ou de estar em algum lugar que todo mundo estaria, mas eu também tenho que me dedicar. Perfeito. E Marisa, tu também já me falou, mas eu quero que tu fale de novo, porque tu me falou que tu tinha um pouco de medo do mestrado, né? Tu não sabia como que era. E depois que tu começou a escrever, tu viu que as coisas não são um bicho de sete cabeças, né? Como é que tu te sente hoje pensando nesse teu plano? É possível? Tu te sente capaz? O que foi que mudou da Marisa durante essa experiência, antes de começar na escrita, de escrever, de fazer tudo isso, e hoje, assim? Tu te vê diferente? Mudou alguma coisa em ti? Mudou, porque antes eu sabia que eu tinha que ter um mestrado, no mínimo, para eu conseguir fazer um concurso e entrar numa carreira de docência universitária, mas eu sabia que eu tinha que fazer isso, mas eu não sabia como. Então, a escrita também te traz essa visão. Na verdade, ela te dá também um network que você começa a conversar com pessoas que querem a mesma coisa. E que talvez pessoas que já passaram, que são professores da faculdade, e aí você já começa a seguir bancas, pessoas de bancas, você já começa a visualizar qual é a faculdade que tem, que pode se encaixar com aquele teu sonho, e aí você já começa a ver editais, então você já começa a ter o contato, né, real. Antes era um sonho, hoje eu já conheço o caminho real. Eu sei que tem as provas, eu sei que tem a questão do inglês, que também é uma barreira que eu tenho que superar. Enfim, eu já sei a parte concreta, né? Então, esse mundo da escrita também proporciona isso, né? E é muito gostoso, né? Estar no meio ali dos meninos da escrita científica, e tudo isso ajuda muito a gente. Então, quando eu vejo a Marisa antes e depois, a Marisa antes sonhava. Hoje a Marisa já sabe o caminho para conseguir o sonho. Ai, que legal de ouvir. Fico muito feliz. Então, em breve, tu já vai estar aí, doutora, como eu, já vamos estar no mesmo patamar. Vamos trocar figurinhas. Isso, vai estar todo mundo igual. Marisa, uma última pergunta. Para quem está com medo de começar na pesquisa, medo de fazer o treinamento, receio de fazer o investimento, o que tu diria para quem te perguntasse, vale a pena, Marisa, o que eu faço? Tem várias coisas que passam na minha cabeça, o que tu diria? Assim, a questão do investimento, cada um tem um momento. Se é um valor que vale a pena investir, vale. Se você olha o valor, né, do curso, você, nossa, mas será que eu tenho esse dinheiro, né? Dá para mim? Dá, porque se você for ali numa loja, for comprar uma roupa, você veste, você vai usar aquele dinheiro, você vai vestir e ela não vai te trazer muita coisa. Agora, o investimento num curso desse vai te trazer coisas assim para a vida. O curso da escrita científica, seja para você fazer o seu TCC, a sua monografia, para você pensar no mestrado, ou para você ou menos fazer durante a faculdade seus projetos. Todo ano, por exemplo, aqui na nossa faculdade, a gente tem que fazer 2 projetos no ano. Então, para você não passar vergonha, não fazer projeto mal feito, vale muito a pena, gente. Assim, eu já era bastante dedicada à questão de fazer um trabalho bem feito, mas depois do curso, os nossos trabalhos ficou ainda mais assim, pautados, resguardados, respeitando todas as regrinhas que tem que ter um projeto, uma escrita, sério, né?
onde você não vai, um Ctrl+C, vamos encher uma linguiça aqui. Não, vamos, desde o início, nossos trabalhos de faculdade, fazer sério. Então, o curso, ele vale muito a pena o investimento. Legal. E o medo, a gente supera. Não, o medo a gente coloca nas costas e leva ele embora. Tá ótimo, Marisa. Com a gente, mas leva ele pra frente. Mas ele vai diminuindo, né? A segurança vai aumentando com o tempo. Sim. Com certeza. Sim. Marisa, tem alguma coisa que tu queira falar antes da gente finalizar a nossa live? Sim. Assim, gostaria de agradecer pelo convite, né? De participar de uma live sua. Você sabe que além da nossa professora, nossa orientadora nos projetos, desde sempre sou sua fã, né? Gosto muito do seu trabalho. Você foi uma das primeiras pessoas, quando eu comecei o meu curso de Direito, comecei a seguir no carro e ouvindo os vídeos, enfim. E também deixar um recadinho para as pessoas que estão pensando em fazer o curso, vale muito a pena. Vale muito a pena para o seu currículo, para a sua vida, para a sua carreira. Então, é um investimento certo. E muito obrigada e um beijo para todo mundo. Muito obrigada, Marisa, tu é maravilhosa. Obrigada pelo teu tempo, Marisa. E eu quero deixar um beijo para Marisa e para quem nos acompanhou hoje. Essa live vai ficar salva. A gente segue conversando. Um beijo para todo mundo e até mais. Bye, bye.